Pelo contrário, muitos conhecimentos científicos, que só agora estão vindo, a gente pegava, era criança, a gente estudava aqui, os livros de André Luiz, ele já falava disso, o médico do Rio de Janeiro. André Luiz, que veio escrever através do Chico Xavier, já falava. Dizer que a doutrina espírita caminha até à frente da ciência, né? Então, mas é tão forte o ensinamento da reencarnação, e nós vamos comentar por quê, que os espíritos dizem, não tem nenhum dogma a doutrina espírita, mas se tivesse que ter um dogma, ele fala, esse seria o da reencarnação, do ensino da reencarnação. O ensino da reencarnação é a chave que a doutrina espírita traz para entender tudo que nos acontece. Não dá para entender os ensinamentos de Jesus sem entender a reencarnação. O pessoal que não entende e não aceita a reencarnação, eles fazem a leitura dos ensinamentos de Jesus como se fosse a declamação de um poema. Declama um poema, fecha a Bíblia e acabou, né? Agora, quando você concebe, aceita, entende a reencarnação, um monte de outras coisas faz sentido. Um monte de outras coisas faz sentido. Algumas também, nos capítulos anteriores aí, nós estamos no 4, né? Já vimos o capítulo 1, 2 e 3, ele já falou. Entender as desigualdades, né? Que seria uma injustiça se não tivesse a reencarnação, é um dos fatores, né, das vantagens que a gente traz no entendimento da reencarnação. Por que uns são inteligentes, outros não são? Por que uns nascem com plena saúde, outros desde tenra idade com problemas seríssimos de saúde? Por que uns são muito ricos, o outro vive na miséria, né? Nós vamos perceber que o espírito que somos nós, hoje, nessa nova edição, quer dizer, nessa nova encarnação, nova existência, o mesmo espírito, numa vida única, desde o dia que ele é criado em Deus até a infinitude, o mesmo espírito, a mesma vida, mas em várias edições, em várias encarnações, ele vai colher em cada uma o produto daquilo que ele tenha feito da sua própria vida, das suas experiências na outra, né? Nós somos os herdeiros de nós mesmos. E para chegar na segunda parte do nosso estudo e depois finalizar, aí vem outros versículos que agora fala da reencarnação. Vamos retornar aqui primeiro, tá? Antes da gente seguir. Então, vamos entender a conversa de Jesus lá com os apóstolos deles. Uns diz que é Jeremias. Bom, aí já fica evidente, Jeremias tinha nascido muitos séculos antes de Jesus. Se Jesus fosse Jeremias, só podia ser uma encarnação, né? Uma encarnação de Jeremias, ou uma reencarnação, porque Jeremias tinha nascido, tinha sido uma criança, tinha sido conhecido pelas pessoas como adulto, com corpo adulto, e morreu. O corpo morreu, morrendo o corpo, os elementos do corpo se decompuseram, voltaram para a natureza, né? O que acontece com os elementos do nosso corpo quando nós morremos? Ele sofre uma decomposição, ele volta a ser os sais minerais, e depois vai passar para os corpos de outros seres na cadeia alimentar. Às vezes tem ali perto de um túmulo, no cemitério, tem um pezinho às vezes de mamãozinho, né? Aquelas raizinhas lá do mamãozinho já penetraram ali no solo, já tiraram os sais que estavam formando o corpinho ali, os ossinhos, os músculos, né? Os sais, e foi lá fazer uma folhinha de uma moeira, uma flor, uma mãozinha. As gotas de água que nós bebemos agora pode ter sido as mesmas gotas de água que passou nos corpos dos dinossauros há milhares de anos, ou as mesmas moléculas de água que estavam no copo de Pedro Álvares Cabral quando ele desembarcou aqui no Brasil e tomou aquela água pura, cristalina pela primeira vez. Então os elementos, eles sofrem uma reciclagem, que está no nosso corpo, vai para o corpo de uma planta, que depois vai para o corpo de um inseto, que vai para o corpo de um réptil, de um anfíbio, e assim por diante. O que é nascido da carne é carne, o que é da terra fica na terra, e o que é nascido do espírito, quer dizer, criado por Deus, volta ao mundo espiritual para viver uma vida espiritual.
E depois outros falam, podia ser João Batista. Epa, João Batista era primo de Jesus, né? Quando a Isabel estava grávida de João Batista, Maria estava grávida de Jesus, eles eram primos. Como que Jesus ia ser João Batista? A não ser que eles estavam falando de Elias, que tinha sido uma encarnação de João Batista. Aí de novo eles estão falando de reencarnação. Kardec só trouxe isso aqui para ilustrar que tem sim o ensinamento da reencarnação na Bíblia, para quem combate isso, de uma forma tranquila para nós, tem sim. E inspirado, o apóstolo Pedro diz, que ele está perguntando, né? Aí ele para de falar dos outros, do povão. Aí Jesus agora traz para um ambiente familiar ali, íntimo. E vocês, que conviveram comigo, eu falei coisa para vocês que eu não podia falar para os outros, vocês viram, testemunharam feitos meus, né? Realizações que os outros não puderam. O que vocês acham? Quem sou eu? Então, de forma inspirada nesse instante, o apóstolo Pedro diz: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala: Pedro, você é bem-aventurado, você é feliz. Ou então, nesse momento você foi feliz, porque quem te revelou isso não foi nem a carne, quer dizer, nem o cérebro. Jesus não podia falar de cérebro, Jesus não tinha ainda, né, estudado o órgão, o cérebro nessa época. Não foi nem a carne, nem o cérebro, a inteligência aqui terrena, e nem o sangue, quer dizer, nem o espírito que estava aqui ao teu redor que te falou isso, não. Quem te revelou isso foi Deus. Quer dizer, você entrou num estado de plenitude, de comunhão, e você reconheceu a verdade: eu sou mesmo o Cristo, quer dizer, o Espírito perfeito, aquele que todos nós um dia seremos. Pode ser que a estrada seja muito longa, a distância de evolução entre nós e o Cristo é quilométrica, mas Ele veio para nos mostrar qual é a destinação de todos os espíritos. E tem gente que pergunta, o povo gosta de saber as coisas do espiritismo, mesmo não sendo espírita: mas esses homens que matam tanta gente, mesmo esses também vão ser puro, angelicais, perfeito. É a única coisa que Deus não abriu mão. Ele nos deu o livre-arbítrio para muitas coisas, mas Ele não abre mão que a sua criação, que a sua obra alcance a perfeição. Sede perfeito, como o vosso Pai dos céus é perfeito. Em uma vida dá para ser perfeito? Tem que ter várias existências, né? Várias encarnações. E aí então aqui, pelo tempo eu não vou ler tudo, mas finalizando é a conversa de um fariseu com Jesus. O fariseu, ele era o doutor do templo, ele era o doutor das leis, é como se fosse um juiz, um advogado aqui na nossa época, né? Ele entendia tudo das escrituras deles, eles que interpretavam para o povo. Então o fariseu, ele vai conversar com Jesus, mas ele marca uma audiência à noite. Olha o orgulho dele naquele momento, né? Não queria ser visto. Vocês queriam ser visto ser visto com Jesus? Se Jesus tivesse agora encarnado com um corpo, ele morasse em algum lugar, vocês queriam ser visto com Jesus? Junto com Jesus? Ah, fulano está lá com Jesus, vocês queriam ser visto? Hoje todo mundo queria, né? Hoje seria um privilégio, um status. Mas Jesus, naquela sociedade, ele era filho de um carpinteiro e de Maria de Nazaré, que era das aldeias mais pobres, mais simples, mais desprezada. Ele estava trazendo um ensinamento que estava contrariando uma tradição milenar, que era o ensinamento mosaico. Então, para muitos ele era mal visto, como as casas espíritas eram no início do espiritismo. Tem gente que fala para mim hoje, assume, confessa: eu passava do outro lado para não passar na calçada do centro espírita. Olha a ideia que eles tinham, e tem alguns que têm até hoje. Fala que nós somos uma seita satânica, e por incrível que pareça, os mesmos que nos acusam disso são seguidor do cristianismo, e o cristianismo nasceu assim, porque para seguir Jesus eles tinham que, para estudar o que Jesus falou, que não estava escrito, né? Mas
Quem viveu, quem viu ele fazendo, comentava, pegava a palavra e o povo ficava ali ao redor. Eles tinham que ir no cemitério à noite, no escuro, para ninguém ver, era secreto. Eles tinham que entrar nas grutas, nas cavernas. Jesus então foi acusado de trazer uma seita satânica, porque ensinava diferente daquilo que eles vinham, né? Não tem gente que fala para nós também, adoraria, gosto muito da doutrina espírita, olha, leio todos os livros. Tem gente que não é espírita, lê mais livros espíritas que nós, mas eu nasci numa família, não falam assim, de outra religião. Minha avó era de outra religião, eu não vou quebrar isso. A tradição, né? Quebrar a tradição. Então o fariseu, que era o doutor da lei, ele foi à noite para não ser visto. Imagine, um doutor da lei, ficou importante ser visto com um simples galileu. E aí ele fala, Senhor, ele nesse momento, junto com Jesus, escondidinho ali, ele até foi humilde. Eu sei que você vem mandado por Deus, porque as coisas que você faz, não é qualquer um que faz. E do jeito que você fala, as coisas que você fala, também não é qualquer um. Eu sei que vem, mas tem uma coisa que eu não entendo. Você fala de renascer de novo. Como que eu posso, um homem velho desse tamanho, virar um bebezinho, encolher e entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí Jesus olha para ele e fala, meu Deus, se você não entende nada do que eu falo, das coisas aqui da terra, né? Da ciência terrena, imagine se você vai entender quando eu falar das coisas dos céus, né? Imagina Jesus falando para eles do nosso lar e de todas as outras dimensões no mundo espiritual que também nós não conhecemos, não temos condição de conhecer. Pois eu te digo, ele arremata e nós finalizamos o estudo assim, pois eu te digo, é necessário nascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito, não adentrará ao reino dos céus. Ele não está falando do céu. Céu é uma condição, é um estado de alma puro, feliz, em paz, em comunhão. Dos céus é qualquer região no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tem um monte de dimensão. A água era o princípio material, eles relacionavam a água com a matéria, né? Nascer da água é da água, quer dizer, tem um novo corpo, o mesmo espírito que já viveu na terra, renascer como um bebê em outro corpo, o mesmo espírito, com toda a bagagem que ele já teve, com todo o conhecimento, com toda a memória, com todas as habilidades, as competências, as inteligências que ele conseguiu desenvolver, mas um novo corpo, um corpo zero, um cérebro zero. E do espírito através da encarnação, de nascer um novo corpo, esse espírito vai se renovando, porque ele vai. A gente não percebe isso. Tem coisas hoje que a gente é diferente de 10 anos atrás, né? Tem coisas que a gente dá muito valor há 10 anos atrás que nós não damos mais. Certezas que nós tínhamos. Tem até um poema bonito que o Bial declama, vocês já viram ele? Todo mundo já deve ter visto. Chama Filtro Solar. Já viram? É perfeito aquilo. Ele vai falando quantos amigos que eu tinha e que eu já não tenho mais, quer dizer, né? Que a gente podia morrer por eles há 10 anos, há 20 anos atrás, que já cada um seguiu o seu caminho, né? Nem tanto amigo não é mais, novos surgiram. Quanta certeza que nós tínhamos, nós brigamos com tanta gente, ficamos de mal, estou de mal, por coisas que hoje nem nós mesmos acreditamos e que nem nós pensamos mais ser verdade. Dizer que se a gente percebe a mudança nossa numa vida, numa encarnação, o quanto que nós vamos melhorando nas encarnações. E por essa melhora é que nós vamos atingindo situações de vida muito melhor. Porque quem sabe mais espiritualmente, quem vive mais de acordo com as leis espirituais, lucra mais. Não às vezes financeiramente, mas em sentimento, né? Em retorno da profunda paz, que também são as revelações trazidas para esses tempos nossos, que fala quanta gente está mudando por causa da pandemia. Hoje mesmo nós vimos um texto que o Espírito falava assim através da psicografia:
vamos dar graças a Deus que veio pela pandemia, né? Porque poderia ter vindo com uma guerra, que era a preocupação de todos. Se fosse uma guerra, nação contra nação, a gente ia desenvolver raiva, né? A nossa nação sendo atacada por outra nação, um sentimento de raiva. E com a pandemia, já que não podia ser, né, passar sem algo, a gente desenvolve piedade, compaixão, empatia pelo outro, se fosse na minha família, se fosse comigo. Ora pelos que estão sucumbindo, pelos que estão retornando ao mundo espiritual. E assim então nós finalizamos essa primeira parte do nosso estudo, e agora nós vamos fazer uma irradiação, porque as pessoas têm pedido passe, mas a gente não abre na semana. Então eu coloquei hoje para o pessoal que quisesse, eles davam o nome, nós vamos fazer a vibração nesse encerramento, a irradiação, pedindo para os benfeitores, para as falanges médicas, que possam ir até ao encontro, né? Porque quem realmente faz o trabalho são os espíritos benfeitores, as falanges médicos espirituais.